Boa tarde, queridos. É com muita alegria, né? Estar aqui nessa posição hoje, porque a gente se encontra toda semana, né? Então virou mesmo um condicionamento positivo, uma necessidade de estarmos juntos semanalmente, né? É muito bom. E hoje nós vamos estudar, passar o nosso caminhar, né? O nosso olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós vamos estudar os itens 18, 19 e 20, falando do bem e do mal sofrer. Então, esse é o título do nosso estudo de hoje. Bem e mal sofrer. Consta, então, nesse capítulo 5º. Bem-aventurados aflitos, o reino do céu lhes pertence. E a primeira colocação que nós devemos fazer é a respeito dessa bem-aventurança. Porque se são bem-aventurados aflitos, a primeira questão que fazemos é onde se encontra a justiça divina, uma vez que todos nós vemos aflições constantes ao nosso redor. Tantas criaturas humanas sofrem a vida inteira e desencarnam, sem que nós vejamos essa felicidade, essa bem-aventurança. Mas essa é uma promessa do nosso Mestre Jesus. E o Mestre Jesus não se desmente. Se ele diz para nós que seremos bem-aventurados, é porque seremos. E para nós compreendermos com profundidade as mensagens do Cristo, é preciso, então, que nós façamos o nosso caminhar, o nosso caminho, nessa visão futura de vida. É a vida futura que o Cristo veio descortinar para nós e que vem esclarecer todas aquelas parábolas, aquelas mensagens que nós não conseguimos compreender ao pé da letra. Então, essa vida futura é um descobrir, é um tirar o véu. E é isso que nós vamos fazer hoje um pouquinho mais, para trazermos essa mensagem cristã aos nossos corações. E eu digo assim para vocês, lendo a passagem nos nossos grupos de estudo do Céu e Inferno, eu li uma frase que nos envolve o coração, me envolveu muito o coração, porque ela traz uma verdade muito grande, quando ela diz assim: o futuro é aberto a todas as criaturas. A todas. Esse futuro, essa vida futura, ela abre-se para todos nós, como oportunidade divinas que temos de buscar todo o bem que ainda nos falta, mas também de tirarmos dos nossos corações todo o mal, toda a sombra que ainda trazemos. É essa vida futura que nos descortina a lei do progresso. Essa lei do progresso, que na verdade nada mais é do que a bênção de Deus a nos clarear a mente sobre a real necessidade, o real sentido da nossa existência. Por que existimos? É essa lei do progresso que Deus, na sua grandeza, nos presenteia em cada encarnação. Cada vez que estamos aqui, estamos tendo oportunidade divina de sermos melhores. E essa vida futura
nós podemos dizer que é a esperança para todos nós. Ter a certeza de que o nada não existe, ter a certeza de que somos espíritos imortais, ter a certeza de que o destino é construído por mim mesma. Tudo isso é uma esperança que nos acalenta a alma e abre as portas para que busquemos essa perfeição. Abre as portas para que busquemos o Cristo, para que busquemos o nosso Pai. Nós sabemos que o Pai é Pai de amor. E Emmanuel diz assim: Deus é Pai magnânimo. Deus é Pai magnânimo justo. Um Pai, Ele não dá padecimentos, Ele não distribui padecimentos, não. Ele dá corrigenda. E toda corrigenda aperfeiçoa. Então, se em algum momento nos deparamos com esse sofrer, há de ter uma causa. E como Deus é justo, a causa há de ser também justa. Então, isso para nós é uma esperança. Isso para nós nos leva à compreensão das leis de Deus, porque sabemos que Ele não está sendo injusto conosco. Ele não cria preferências, não tem privilégios. Todos nós temos o futuro aberto diante de nós para fazermos diferente. Para mudarmos o nosso quadro de sofrimento. Mas nós suspiramos pela felicidade. E a página tem tudo a ver, né? Nós falamos aqui, nós suspiramos pela felicidade. Mas é natural. E estamos aqui para sermos felizes, porque é a busca dessa felicidade que faz com que a gente busque esse bem. Porque é em busca desse bem, é em busca desse amor que Jesus veio exemplificar, que nós vamos construindo essa felicidade. Tirando, eliminando essas sombras que ainda trazemos. Mas nós não queremos ser simplesmente felizes. Nós queremos uma felicidade completa. Nós queremos ser muito felizes. Não é? Nós não somos assim? Queremos ser muito felizes. Mas por que nós não somos completamente felizes? Aí, para ilustrar, eu peguei uma mensagem, uma pergunta de Kardec, da questão 920 do Livro dos Espíritos, que diz assim, ele pergunta então aos espíritos: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos dizem não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então nós sabemos, com essa primeira partezinha da resposta que não está ainda concluída, que nós reencarnamos e iremos nos deparar com a dor, com o sofrimento. Porque em algum momento nós plantamos isso e agora precisamos nos reajustarmos com a lei. Em algum momento nos afastamos da lei divina e precisamos nos reajustar com a lei. Então, a própria determinação da Terra como mundo de prova e expiação faz com que todos nós nos deparemos com a dor ao nosso redor, a dor em nós mesmos. Nós vamos nos deparar com isso, porque precisamos disso para o nosso brilhamento, né? E continua os espíritos, mas, olha só, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então é possível a felicidade na Terra. Não plenamente, mas é dentro das condições evolutivas que eu tenho. Eu posso buscar essa felicidade.
Mas você vai se deparar com a felicidade no mundo de sofrimentos e dores. Mas eu posso construir essa felicidade. E a gente vê que eu posso bem sofrer ou mal sofrer. Toda vez que eu me deparo com qualquer tipo de dor e eu busco os exemplos do Cristo para fazer as minhas próprias avaliações do que eu estou experienciando, do que eu estou sentindo, por que aquela dor bateu minha porta? Eu estou buscando bem sofrer. Eu estou buscando analisar o objetivo divino para eu estar vivenciando aquela situação. E eu descubro, nas minhas análises, você descobre que em algum momento nós pecamos, entre aspas, né? Em algum momento nós fizemos algum ato, ou falamos alguma coisa, ou fizemos, né, na nossa relação, nesta vida ou em outra, alguma coisa que feriu a nossa própria consciência, feriu as leis divinas que constam na nossa consciência, e nós então precisamos nos recompor, nos reparar com essa lei. E como disse a Wanda muito bem, né, que é todo envolvido no nosso estudo, porque esses 3 itens falam disso, da felicidade inclusive, então ela trouxe a fala do Eclesiastes, né? A felicidade realmente não é deste mundo. Por que que não somos felizes completamente? Temos momentos de felicidade. Porque a felicidade é inerente à perfeição. A felicidade é inerente à purificação do espírito. E nós ainda trazemos um espírito, perispírito, uma veste nupcial ainda inadequada, porque trazemos o espírito ainda muito cheio de sujidade. Ainda não temos pronto alvo o nosso perispírito. Então não podemos ter a felicidade completa, porque esta felicidade é construção diária, dos minutos, é construção. Então nós não podemos querer usufruir de um merecimento que ainda não nos pertence. Então essa felicidade realmente não é deste mundo, como diz o Eclesiastes no Evangelho. Aí diz assim no Evangelho, ainda no capítulo 5º, que é o que nós estamos vendo. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Então a gente já viu que não teremos essa felicidade completa que buscamos, mas podemos, como disse Wanda, uma forma muito maravilhosa, termos o olhar de observarmos que somos felizes. Que momento é esse que nós estamos sofrendo aqui? Isso é um momento de felicidade, isso é um momento de paz interior, isso é um momento de troca, de reflexão. Isso é um momento feliz. Nós temos que ter olhos de ver, sintonizar ao bem supremo, sintonizar a nossa própria consciência, buscar o que tem de divino, fazer esse elo de ligação, esse olhar, para que possamos observar a felicidade no abraço de um amigo, né? numa relação de um casal, felicidade, na felicidade dos filhos. Então tem tantas situações diárias que nós podemos observar e sentir a felicidade. Mas às vezes a gente não coloca a felicidade no campo interior, buscamos nas coisas efêmeras, passageiras, transitórias, e com isso nós colhemos uma coisa chamada decepção, porque vivemos no campo da ilusão.
e a gente depois se decepciona e sofre, né? Então, diz assim, o caminho da felicidade, ele é amplo, ele é aberto a todas as pessoas. A lei divina, ela encontra-se gravada nas nossas consciências. E a felicidade, então, fez de Deus da felicidade o prêmio do trabalho. Sem trabalho, não seremos felizes, porque precisamos trabalhar. Emmanuel diz que o cristão é um combatente ativo, o tempo inteiro em trabalho constante, em luta interior, fazendo com que seus novos conceitos, seus novos estudos, seus princípios novos, o que abraçamos na doutrina espírita, possa se tornar realmente sedimentado em nós. Então a gente, às vezes, vê aflorar uma coisinha no coração da gente que a gente não gosta. E a gente tem que fazer o quê? Combater, trabalhar para melhorar aquele campo interior. Então a felicidade não existe sem mescla na Terra, dizem os espíritos. Não existe sem mescla na Terra. A nossa felicidade ainda não é completa. Agora, se a felicidade é inerente à perfeição, a nossa imperfeição faz com que o sofrimento também seja inerente à imperfeição. Então, sofremos porque somos imperfeitos, tá? E a gente vai ver isso quando a gente pega o Evangelho, que Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence. E a gente vai ver que Jesus traz nesse momento uma lição muito grande, porque ele não fala com todos os que sofrem. Todos nós somos imperfeitos, todos nós sofremos. Mas nesta lição ele mostra que os bem-aventurados que sofrem são aqueles que sabem bem sofrer. Então nós temos uma escolha. Eu vou me deparar com obstáculos. Eu marquei encontro com eles, eu plantei esses obstáculos na minha vida. Vou me deparar com eles. Eu tenho uma escolha. Ou eu vou bem sofrer, com resignação, com a resignação ativa, com a resignação dinâmica, que diz Joana de Ângeles, quando ela diz para a gente que a gente deve enfrentar o problema. E enfrentar um problema é um bem sofrer. Mas o que a gente faz muitas vezes? Anestesiamos o problema, fugindo. A gente foge do problema. E toda vez que eu fujo do problema, eu estou optando pelo mal sofrer. Então, quando eu me deparo com uma dor, um sofrimento, e eu confio em Deus, eu sei que a bondade divina não me desampara, então essa fé viva em Deus permanece comigo, eu estou bem sofrendo. Mas se eu me revolto, se eu crio desalento, eu trabalho e implanto em mim o mal sofrer. Então, essa colocação do bem e do mal sofrer é uma escolha diária que nós temos. E Joana diz assim, só rapidamente, para a gente voltar ao estudo
do Evangelho, porque Joana traz a sua colocação psicológica e também fazendo um paralelo com os princípios de Buda e associada também à doutrina espírita, quando diz que Buda, que a razão da vida é ter a vitória sobre o sofrimento. Em cima disso, das colocações dele, ela traz uma visão totalmente psicológica e espírita a respeito desse bem sofrer. Porque ela mostra para a gente muito claramente que o sofrer é realmente presente em toda criatura da Terra. Ela bota nas suas colocações que não há como não sofrer. E nós vamos ver em que ponto ela traz o sofrimento como opção. Então, rapidamente, ela diz assim, Joana: o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Então, se sofremos, é porque precisamos desse sofrimento para nos recompormos diante de Deus, da lei divina, diante dos nossas atitudes passadas, que em algum momento maculou nosso espírito. Diz assim também Joana: é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quanto aqui estagiam, rumando para planos elevados. Então nós vamos ver que esse sofrimento faz parte do nosso caminhar. Mas nós não podemos nos deixar envolver, como disse a página aqui, pelas coisas ruins. Nós sabemos que o sofrimento, que vamos nos deparar com a dor, que o sofrimento faz parte dessa nossa trajetória, mas também sabemos que nascemos para sermos felizes. E é em busca dessa felicidade que devemos caminhar, com otimismo, com alegria. Devemos buscar essa felicidade. E ela diz então assim: por outro lado, o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, as suas dimensões diversas. Então, ela vem mostrar para a gente, Joana, que, de acordo com a diferença que existe em nós, de acordo com a maturidade espiritual de cada um, o desenvolvimento de cada um, eu posso sofrer mais ou eu posso sofrer menos. Porque existe, segundo essa teoria que ela traz, o sofrimento do sofrimento. Então, quando ela traz o sofrimento do sofrimento, realmente aí existe uma escolha. Porque o sofrimento vem porque eu construí ele lá atrás. Mas eu posso intensificá-lo ou não. Então, nós vamos encontrar pessoas que, de repente, diante de um mal qualquer, uma dor qualquer, uma perda, ou qualquer tipo de sofrimento, porque o sofrimento em si é a sensação do mal-estar, é a aflição. São várias situações da vida que nos causam sofrimento, não só a doença física, né? Então, diante disso, a gente tem que procurar buscar esse evangelho do nosso Mestre Jesus e nos fortalecer para que possamos construir e caminhar dentro desse bem sofrer e não do mal sofrer, que não nos leva a nada.
Então a pessoa se depara com uma dificuldade e em função daquela dificuldade ela consegue outra. É a doença da doença. É o sofrimento do sofrimento. É aquela que passou por uma desilusão, mas aí por causa disso ela vai e entra em depressão. Exemplo, ela criou uma doença da doença, porque ela não soube lidar com a situação, com as suas emoções. É o que ela mostra. Então, nesse sentido, realmente nós temos a opção de buscar o melhor para resolvermos as nossas dificuldades. E esse melhor de Joana caminha sempre nesse ritmo de não fugir das situações, buscar o enfrentamento e não nos revoltarmos diante das dificuldades, com a consciência de que o Pai é justo. Se nos deparamos com dificuldades, nos tornamos, em algum momento, merecedores daquela coisa ruim, porque foi plantada por nós. O Pai é Pai de bondade. Esse bem que vem de Deus, ele é infinito, mas ele é infinito em todas as direções. Em momento nenhum você vai encontrar uma mácula do mal, porque isso é obra do homem. Nós é que construímos esses deslizes, nós é que construímos esses sentimentos que nutrimos em nós, que nos afastam de Deus. Então, a confiança em Deus, a resignação ativa, que é do enfrentamento, mesmo que seja uma situação que eu não possa mudar, eu posso experienciar de uma forma positiva. Eu posso buscar fazer alguma coisa de positivo. Minha irmã tem uma amiga que lá da casa de Leon Denis, e ela por um tempo teve que se afastar das atividades, estava um problema de ósseo e teve que ficar meses sem poder ir à casa espírita, sem poder se locomover. E aquilo começou a dar muita aflição nela, né? Ela começou, na verdade, a sofrer em função daquela situação que ela estava vivendo. E então ela resolveu fazer alguma coisa. E usando esse bem sofrer, ela começou a recortar nos jornais, revistas, mensagens positivas. Tudo que aparecia de bom, que pudesse levar para a criatura um alívio, um alento, ela recortava. E essas mensagens foram colocadas pelos amigos no mural, na casa de Leon Denis. Então ela começou a fazer um trabalho, na verdade, do bem, dentro da sua própria casa. É uma coisa simples? É, mas ela poderia buscar outro caminho. Ela poderia, se não estivesse com o olhar atento às próprias necessidades evolutivas, buscar um outro caminho. Dizia, coitada de mim, estou aqui, fazia tanta coisa, agora não posso fazer mais nada. Aí começa a se alimentar daquele desânimo que diz o Evangelho. É falta grave o desânimo. Então ela não se alimentou disso. Ela buscou um caminho que ela pudesse lidar com a situação, construir o bem, sentir-se útil com o pensamento positivo, com o pensamento na doutrina voltado para o auxílio, não só dela, mas também do próximo. Outra questão que nós podemos colocar para suavizar esse mal, né, encararmos esse mal e tirarmos esse bem sofrer, é também, de Joana, o equilíbrio mental e moral. E ela traz para a gente isso, a necessidade da prática da meditação. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, buscarmos crescer, buscarmos conhecer a nós mesmos, os nossos sentimentos, os sentimentos reais que nutrimos. Às vezes tem uma situação que vivemos e a gente não sabe. Ah, fulana me falou, você respondeu isso, não sei o quê. Você nem analisou o que você sentiu naquela hora. Por que você respondeu isso? Você parou para analisar? Ah, não, mas a fulana me falou isso, eu respondi. E você? O que você sentiu? Qual o sentimento que te animava naquele momento?
Nós não paramos para pensar. Então a gente tem que dar um silêncio para nós mesmos. Sair dessa agitação da vida diária e buscar esse silêncio interior para nos encontrarmos e vermos realmente as nossas reais necessidades de transformação, de modificação. Se nós não dermos essa parada, fica complicado, porque a vida material nos consome, né? Outra questão que ela coloca é da oração. Então, esse equilíbrio mental e moral é a oração também. E o Evangelho mostra aqui para a gente, que eu achei muito interessante, que ele diz que a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, a gente tem que ter a fé, né, na bondade divina. A gente pode recorrer à prece e devemos na hora da dor. Mas não podemos esquecer que se nós temos que ter a fé na bondade divina, a bondade divina também espera de nós o cumprimento do nosso dever. Então nós vamos lá na questão 661 do Livro dos Espíritos, 661 do Livro dos Espíritos, e eles dizem que a melhor prece são as boas ações, porque os atos valem mais que as palavras. Então, mostrando que não basta a prece é importante, muito, diante da dor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o que nos compete. Certa vez, assistindo aqui um estudo das 9 horas da manhã, uma amiga aqui da casa contou uma historinha que eu achei magnífica. Ela falou assim, olha só, a prece é como se nós estivéssemos no quarto, escuro, todo desarrumado. Esse é o nosso coração. Aquele quarto escuro, todo desarrumado, a gente confusa, aflita, sofrendo naquela situação. Aí você faz uma prece. Quando você faz a prece, uma luz se acende e você enxerga a gaveta caída, o armário virado, você enxerga as coisas para você colocar no lugar. Isso é a ação da prece. A prece vem como bálsamo ali para nos fortalecer, para que a gente possa fazer a nossa parte. Então, diante da dor, não esqueça da prece, não esqueça não, mas trabalhe, é a resignação ativa, trabalhe para poder vencer os obstáculos e dificuldades. E se nesse momento da prece, se as lágrimas vierem no seu rosto, não se apoquente, porque elas são necessárias. As pessoas pensam que nós não podemos chorar. Emmanuel diz que a lágrima, quando nasce de uma dor sincera e construtiva, ela é força na criatura, ela é bálsamo a aliviar o ser. Somente a lágrima do desespero traduz-se em veneno. Então, na hora do sofrimento, busquemos o Evangelho. E se a tua dor for tão forte que você não possa suportar, faça a sua prece sincera mesmo, chore. Abra o seu coração a Deus, peça ajuda e força, e ela virá. Com certeza ela virá. Isso aí é uma coisa que a gente pode confiar, porque nenhuma criatura que abra verdadeiramente o coração a Deus, com toda a humildade, com toda a sinceridade do seu coração, e peça auxílio, ficará sem auxílio. Nenhuma, porque Deus é Pai de bondade, é Pai de amor. Então, meus queridos, para a gente suavizar, amenizar as nossas dores e sofrimentos, é preciso que a gente pare um pouco e veja como encaramos a vida terrena. Encaramos a vida terrena no ponto de vista espiritual?
do que ela quer dizer para mim de experiência na minha trajetória evolutiva? Eu encaro meu dia de hoje com a certeza de que eu estou construindo esse amanhã agora aqui. É assim que eu encaro. Eu procuro falar, pensar e agir de forma consciente de que eu vou colher amanhã isso que eu estou fazendo agora. É assim que eu vivo. Eu busco essa visão espiritual. Se eu busco essa visão, eu estou buscando esse bem que emana de Deus. E qualquer dor que me chegue, eu estarei fortalecida com o conhecimento, com o esclarecimento que a doutrina nos oferece, para compreendermos a necessidade da dor em mim mesma. Por que essa dor chegou perto de mim? Por que eu estou diante desse sofrimento? Por que eu tenho esse impedimento? Por quê? Então, conhecendo, buscando, estudando as leis espirituais, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que nada mais são do que o descortinar do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós vamos ver que a gente, diante dessa bagagem toda, a gente pode se tornar uma fortaleza. Mas muitas vezes não é assim que nós buscamos, né? Nós vamos e nos desesperamos diante da dor. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um rapaz que foi até Valéria. Cadê Valéria? Valéria mandou para mim no WhatsApp. Todos vocês devem conhecer, já devem ter visto. Mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, olha o que é a vida, né? Um rapaz da cidade de Monte Carlo, da Bahia, não sei se vocês conhecem, e ele tem, esse rapaz, uma deficiência física congênita severa. Então, para vocês terem ideia, ele tem 37 anos e a coluna dele se contorceu de tal forma que a cabeça dele faz um ângulo quase de 90 graus, o pescoço aqui. O pescoço virou, então a cabeça dele é assim, o corpo dele é assim, as pernas descem e são viradas para trás assim. E ele, então, que teria o corpo, é um homem de 37 anos, que teria que ser, de uma altura, ele é alguma coisinha assim, de pequenininho. E nesse vídeo que Valéria me mandou, eu vi o esforço de superação. O que é a pessoa lidar com uma dor. Ninguém pode dizer que não seja uma dor. Já pensou, gente? Quantos preconceitos, quantos olhares, quantas dificuldades íntimas mesmo, dizer, Senhor, por que comigo? Então, muitas dores essa criatura com certeza deve ter passado. Mas com 8 anos de idade, ele já quis ir para a escola. E depois disso, ele se forma, é contador profissional e faz de tudo. Come sozinho, mexe na internet, com a cabeça assim, com a mão que não mexe, esqueci de dizer, a mão não mexe, faz tudo, sobe até a escada. Então você vê que a nossa vontade é realmente uma potência magnífica, como diz Leon Denis. Porque com a nossa vontade nós podemos fazer coisas que jamais pensamos em construir, em fazer. Então ele teve uma vida de superação. E hoje em dia ele faz palestras motivacionais. Porque ele realmente é um exemplo. Mas o que eu achei mais interessante dessa colocação dele que eu trouxe é que ele falou assim, uma fala dele assim: eu nunca, está aqui, em momento algum, passou pela minha cabeça, passou pela minha mente, desistir. E a gente desiste por tão pouco de tudo, né? Nós não somos assim? A gente desiste por muito pouco.
baixa um obstáculo desse tamanhozinho, estou fora. Não é assim? Estou fora, fui. A gente é assim, fui. Estou fora. Baixa um obstáculozinho desse tamanho. E ele nunca pensou em desistir. Porque aprendeu que o bem estava também à sua disposição. Tem um outro caso de um pastor, não sei se vocês já viram um vídeo, um australiano, esse tem na internet, eu vi na internet, que não tem braços nem pernas. Já viram? O Vic, né? Ele sem braços e pernas. E eu achei interessante a colocação dele, porque surfa, tá? Faz tudo que você pensar. Faz mais coisa que eu, que tenho perna e tenho braço, tá? Ele faz tudo. Positivo, alegre, brinca, uma coisa. E ele falou assim, eu fiz uma pergunta a Deus. Por quê? Por que, meu Deus? E obtive a resposta. E a resposta, sabe qual foi? Que ele obteve? Você confia em mim? E a resposta que ele sentiu de Deus para ele. Você confia em mim? Então, naquele momento, ele percebeu que se ele estava daquela forma, tinha um motivo e que ele poderia, daquela forma, praticar o bem. E ele, então, muda toda a sua história. É um pastor. E tem que ver as atividades que ele faz, as coisas que ele faz. E eu achei interessante quando ele disse assim, eu descobri que eu não sou um homem sem braço e perna. Eu descobri que eu sou filho de Deus. Então, você ter essa consciência de que se o mal se depara diante de nós, tem um fim, tem um objetivo, que seja o nosso despertamento para buscarmos essa nossa real felicidade, que tem que ser construída por nós. Não adianta buscarmos no carro bonito, não adianta buscarmos nessas coisas, que nós vamos criar outros sofrimentos. Joana chama de sofrimento da impertinência. Aquele que você vai atender uma necessidade, porque acha que aquilo é o prazer, aquilo é a felicidade da hora, e você vai e investe tudo ali. Depois você vê que não era nada daquilo. Então é a ilusão versus a realidade. Causa sofrimento. E a gente vai buscando com os nossos desacertos novos sofrimentos. E vivemos o sofrimento do condicionamento, que é esse que a gente se educa mal, ou melhor, não se educa. Vivemos repetindo os mesmos erros sem procurar a autoeducação, a autoevangelização. E vamos colhendo os frutos das nossas más escolhas. É o sofrimento por condicionamento. Então, o que acontece? Diante da dor, o importante é nós sabermos que a dor, ela tem o fim de nos fazer despertar para o que nós realmente somos, para a nossa essência, e buscarmos nos reabilitar com esta essência divina que existe em nós. Então, se eu sofro, eu preciso, em algum momento, me rever naquela questão. Porque diz o Evangelho que o sofrimento é uma advertência de que eu errei. Então, se ela chega, eu tenho que tirar dali o bem sofrer. Tendo fé em Deus, que eu nunca estou só. Tendo a resignação diante, principalmente daquelas situações que eu não posso mudar, não cabe a mim mudar. A resignação buscando o pensamento positivo, buscando o melhor, buscando crescer espiritualmente, enfrentando o problema sem que ele seja para nós um limitador. Fazer como essas pessoas que eu trouxe o exemplo, que vencem obstáculos. Se eles venceram o obstáculo, nós também podemos